Vamos falar um pouco sobre o potencial de colapso dos solos. Imaginem que os solos eles geralmente sofrem deformações verticais deformações volumétricas em virtude de variação na tensão efetiva. Imagine um corpo de prova cilíndrico submetido a um ensaio oedométrico, que é um ensaio de adensamento. Então, o ensaio de adensamento é um ensaio que esse corpo de prova é contido lateralmente, então fazendo um corte do corpo de prova tem um anel de contenção aqui que ele não sofre deformações radiais, ele vai sofrer apenas deformações axiais, em virtude de um carregamento aplicado, que esse corpo de prova ele é livre para drenar tanto pela base quanto pelo topo. Então esse corpo de prova ele vai sofrer uma variação na tensão total, em virtude disso variação na tensão efetiva, e em virtude disso uma variação volumétrica, que no caso do ensaio oedométrico a variação vai ser apenas ele vai ter um delta H, variação na altura, o raio dele permanece o mesmo. Imagine então um ensaio que ele é feito em várias tensões confinantes, por exemplo 10 kPa, 20 kPa, assim sucessivamente até atingir, por exemplo, 800 kPa. Para cada tensão eu vou ter um comportamento desse tipo. Aumentei a tensão, se eu plotar índice de vazios versus tempo, o corpo de prova ele vai estabilizar para 10 kPa. Aí agora estabilizou, aumenta a tensão para 20 kPa. Novamente estabilizou. E novamente até o último estágio de tensão 800 kPa. Aqui eu tenho tensão em kPa versus índice de vazios. Sucessivos estágios, e após um certo tempo, geralmente esse ensaio a gente espera 24 horas, ele estabiliza o índice de vazios ou a altura dele, em decorrência do aumento da tensão. Mas a gente pode também, durante esse ensaio, fazer para uma tensão específica, ao invés de aumentar a tensão, por exemplo, nesse ponto aqui, quando eu estava na tensão 10, 20, 40 kPa. Na tensão de 40 kPa, ao invés de aumentar a tensão para 80, eu inundo o corpo de prova que estava na umidade natural. O que aconteceria? Então, em laboratório a gente percebe que o corpo de prova ele pode apresentar dois comportamentos: ou ele vai expandir, ou ele expande, ou ele também adensa. E a partir de um certo tempo, se a gente esperar, ele vai estabilizar essas deformações em virtude ou da expansão ou do colapso, que a gente chama de colapso. E a intensidade dessa variação, que é a variação no índice de vazios, ou seria dessa aqui, é o potencial de colapso. Então, existe na literatura um dos parâmetros que são calculados, que é o CP, Collapse Potential, que é um dos parâmetros de Vargas, que ele é igual variação no índice de vazios sobre 1 mais o índice de vazios inicial do corpo de prova. Então, se a gente tem o índice de vazios inicial do corpo de prova e tem a variação do índice de vazios em virtude da inundação, a gente consegue encontrar o potencial de colapso. E como é feito isso em laboratório? Indo aqui para a próxima página. Em laboratório a gente tem, como eu já mostrei, o corpo de prova. E esse corpo de prova vai passar por sucessivos estágios. E para um certo estágio, por exemplo, 100 kPa, o corpo de prova que estava na umidade natural, ele vai ser inundado. Então o corpo de prova ele estava na umidade natural e eu vou colocar água aqui até inundar ele.
e medir a deformação do corpo de prova em virtude da inundação. Se eu plotar uma curva tensão versus índice de vazios, eu tenho diversas tensões. Esse seria o gráfico de uma umidade com a natural, para uma amostra com umidade natural. Aqui mais ou menos seria a tensão de pré-adensamento. Se eu fizer a mesma curva para uma outra amostra que foi inundada em uma certa tensão, por exemplo aqui, eu teria uma curva muito parecida, com as variações em decorrência apenas das variações das amostras. E quando eu inundar, ela vai fazer isso aqui. Não teve variação da tensão, mas teve variação do índice de vazios. E prossegue. Então, o gráfico ele fica com esse patamar, esse degrau na tensão de inundação. E prossegue o ensaio. Outra forma de determinar esse potencial de colapso seria fazer uma amostra inundada desde o início, que teria mais ou menos essa curva aqui. Para cada tensão, a diferença entre a curva da amostra com umidade natural para a curva com a amostra 100% saturada seria o potencial de colapso. Seria esse aqui, que teria que coincidir com o nosso ensaio, com a saturação durante o ensaio. Esse padrão aqui ele difere de amostra para amostra, ele pode ser crescente, decrescente, mas em laboratório o que tem sido observado é que o comportamento é esse. Se eu plotar tensão versus potencial de colapso, o comportamento é aproximadamente esse aqui para tensões de até 800 kPa. Mas isso é um dado empírico de observação. Para tensões baixas, o potencial de colapso é baixo. Para tensões altas, o potencial ele tende a se estabilizar a partir de um certo ponto. Mas isso não é nada publicado ainda, não é nenhum trabalho publicado, é só observação experimental. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e eu gravo um próximo vídeo com mais material. Obrigado.